Você sabia que 1994 foi um dos maiores anos da história dos videogames? Ali, os fliperamas estavam no auge, ao mesmo tempo que os consoles estavam começando a dominar tudo. Não só com as desenvolvedoras explorando o máximo dos 16 bits, mas também com a chegada e fortalecimento do 3D na indústria. E foi exatamente por isso que, há exatos 30 anos, várias das maiores franquias dos videogames nasceram, assim como jogos marcantes e personagens que são destaque até hoje, e muito provavelmente participaram da sua infância e da sua juventude. Acho que você talvez nem tenha percebido que já chegaram a essa marca tão grande e importante. E é por isso que vamos listar agora 10 amados jogos que estão fazendo 30 anos em 2024. Tenho certeza que você vai se surpreender com alguns nomes nessa lista. Duvida? Eu vou te provar agora. E antes de começarmos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo que participou daquela live, que eu tava meio desesperado, para tentar consertar o meu computador de trabalho. Senão eu não ia conseguir trabalhar e fazer os vídeos aqui pro canal. O PC estava esquentando demais, sabe como é que é? Rio de Janeiro. E aí a CPU tava batendo 90 graus, o que fazia o computador funcionar muito mal, me impedindo de trabalhar. Então eu falei com alguns profissionais e pessoas entendidas na área, e basicamente todo mundo me falou para trocar a pasta térmica. Me disseram que a melhor em custo-benefício é Snowdog. Então eu fui falar com os caras e fui super bem atendido. E é legal que eles pensam tanto em quem manja disso, quanto quem não sabe de nada, como é o meu caso. E o produto deles vem com uma embalagem super útil e pode ser reutilizada várias vezes. E dentro tem a seringa, uma espátula, tem até um paninho especial para limpar o processador, já com um líquido lá que eu não conheço, mas que funciona muito bem. E ainda de brinde vem um adesivo metálico lindo demais. Ou seja, tudo o que é preciso para aplicar facilmente. E junto com o chat, que também tava falando o tempo todo que a marca era muito boa e recomendando, eu consegui fazer ao vivo a aplicação e instalação, mesmo nunca tendo feito algo do tipo. E minha única dificuldade é que na hora de aplicar, a pasta térmica se mostrou mais densa do que eu esperava. Mas me explicaram que isso é ótimo, porque é um sinal de que o produto tem muita qualidade. E no final não é que realmente ficou muito bom. O PC parou de travar, a temperatura diminuiu drasticamente, e com isso ele está tendo uma performance muito melhor. Eu fiquei realmente impressionado com o produto. É muito bom de verdade, mas principalmente porque todo mundo que conversei com eles falaram espontaneamente que é realmente a melhor marca, principalmente em custo-benefício. Vou deixar vários links aqui para você quando você precisar, ou se você quiser melhorar o seu PC resfriando ele mais, tem tudo no comentário fixado ou na descrição. É para você ver que ela realmente funciona, e por até 5 anos. E a partir de agora, o meu PC é refrigerado pela Snowdog. Faça o mesmo você também. E vamos pro que interessa. Separando os 10 jogos que estão fazendo 30 anos pela ordem de lançamento, ou seja, mês a mês. E já começamos fevereiro trazendo um dos maiores clássicos dos jogos de luta. Super Street Fighter 2 Turbo foi lançado em 23 de fevereiro de 1994, trazendo duas grandes novidades para a franquia, que são muito importantes, amadas e lembradas até hoje, já que basicamente melhorou diversas coisas das versões anteriores do jogo, e por isso serviu de base para os lançamentos seguintes. Isso aconteceu devido à ótima recepção que o jogo teve, mas também o sistema de especiais, os Super Combos, que é o movimento máximo dos lutadores, e que é visto até hoje na franquia, já que se tornou o que é conhecido hoje como o CA, o Critical Art, assim como o grande personagem Akuma, querido por muitos fãs. Akuma é hoje um dos lutadores mais famosos dos jogos de luta no mundo inteiro, e você pode conhecer a história dele mais completa neste vídeo aqui, que conta como o dia 1º de abril mudou a história de diversos jogos famosos, incluindo uns que eu acho que você gosta. O game liderou as vendas e popularidade em 1994, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, e se tornou o jogo competitivo de maior longevidade, já que até hoje tem campeonatos dele anualmente. Março de 1994 também teve uma outra pedrada incrível no mundo dos games. O clássico Super Metroid foi lançado no dia 19 daquele mês e ano, e trouxe Samus Aran realizando uma das aventuras favoritas dos fãs da franquia, e se tornou o game que basicamente criou o gênero Metroidvania, ao melhorar e expandir todos os recursos desse estilo de jogo. O game foi liderado por Gunpei Yokoi, que é o criador do Game Boy, e foi feito totalmente em apenas 2 anos, tendo uma equipe de apenas 15 pessoas no total. E uma delas era Yoshio Sakamoto, diretor, e ele exaltou a sua obra cutucando Mortal Kombat na época, ao dizer que, diferente do jogo de luta, Super Metroid, abre aspas, não é violência pela violência, disse ele. Mas independente disso, Super Metroid foi um grande
sucesso do Super Nintendo, pelo menos na crítica, onde recebeu notas impressionantes, como por exemplo da alemã Aktuelle Software Marketing, que de 0 a 10 deu nota 12 pro game. Entretanto, isso não se refletiu nas vendas do jogo. Sim, Super Metroid não foi bem no seu lançamento, ficando apenas em 9º lugar no Japão. Ele levou quase uma década e muito investimento em marketing da Nintendo para conseguir passar de 1 milhão de cópias. Entretanto, mesmo anos depois, Super Metroid é constantemente listado entre os melhores jogos de todos os tempos. E já chegamos em julho, com um dos clássicos mais amados pelos fãs de jogos de luta. Em 12 de julho de 1994, nascia ela, Morrigan, a sucubus mais famosa dos games. E ela não chegou sozinha, já que chegou acompanhada dos Darkstalkers, a franquia de luta que começou sendo apenas uma forma de reaproveitar a engine usada em Street Fighter 2. Inclusive, originalmente, a ideia era fazer um jogo de luta dos monstros da Universal Pictures, que possui franquias clássicas de terror desde 1930, como Drácula, Frankenstein, a Múmia, Lobisomem e várias outras criaturas estranhas. Só que a Universal não quis ceder os direitos para a Capcom fazer o game. Então, o produtor Alex Jimenez decidiu ele mesmo fazer esboços do que seriam esses novos personagens, demorando cerca de apenas 1 hora para isso. A partir daí era preciso ter uma equipe para fazer o jogo. O designer Ackman, que nós já vimos aqui nesse vídeo que ele era doidinho da cabeça, estava fazendo um jogo beat'em up e simplesmente decidiu cancelar ele e não estava do jeito que ele queria. Então, toda a equipe acabou sendo migrada para fazer Darkstalkers e cada designer recebeu um personagem para cuidar, tornando o game basicamente uma disputa entre funcionários. Ackman também aproveitou que ele estava com aquela equipe e obrigou eles a mudarem o estilo de coloração de pixel art de personagens, mesmo contra a vontade de seu chefe, criando assim os gráficos tão famosos e elogiados de Darkstalkers, que serviram de base para um outro jogo que nós já vamos falar daqui a pouquinho aqui. Entretanto, Ackman não queria assinar sua participação no game junto com os outros designers que ele não achava que eram competentes. Por isso mesmo, participando da produção de Darkstalkers, ele não assina nos créditos. E essa atitude fez ele não ser tão marcado por um dos projetos mais famosos da Capcom, já que Darkstalkers se tornou um dos fliperamas mais vendidos da história dos games. Em agosto, um dos mais amados games dos fãs de jogos de luta faz 30 anos. The King of Fighters vai completar essa data no dia 25 de agosto. Com certeza será muito celebrado, já que foi importante para tantas e tantas pessoas, estando em cada uma das esquinas deste continente sul-americano. E é por isso que todo mundo tem o seu trio de KOF. Me diga nos comentários qual o seu. Eu já te aviso logo que, para comemorar esses 30 anos de história, o canal Segredos dos Games vai fazer um grande especial. Já estamos traduzindo muito conteúdo, um trabalho que vem sendo feito desde 2023 para honrar essa história. E ele não se limitará apenas a um documentário, haverá um grande lançamento lá em agosto na Retrocon. Ainda não posso adiantar, mas se prepara. Além disso, ainda faremos uma grande maratona de The King of Fighters no canal, diariamente, e outras coisinhas que serão anunciadas em breve, para juntos festejarmos e celebrarmos esse momento tão importante para tanta gente no Brasil. E se você gosta, deixa um like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho com todas, para você não perder nenhum dos anúncios. E se quiser participar ainda mais, seja membro do canal. Com apenas R$5 você já pode ajudar de verdade, fazendo a diferença aqui. Mas vamos seguindo que agora começa o fim do ano, e é quando a maioria dos grandes jogos começaram a serem lançados em 1994. Então é aqui que as grandes surpresas começam. No dia 21 de setembro, a incrível franquia Tekken, ou Tekken, como você preferir, faz 30 anos. A franquia começou por acaso. A ideia da Namco era apenas testar o hardware do PlayStation, saber se ele era bom de verdade. Por isso criou modelos humanos. Só que o resultado ficou tão bom que eles quiseram fazer alguma coisa com esses modelos criados. E o melhor a se fazer era copiar o que estava dando certo. E na época era Virtua Fighter da concorrente Sega. Só que como fazer algo tão bom quanto aquilo? Simples. A Namco foi lá e contratou vários dos profissionais que criaram Virtua Fighter, tirando eles da rival Sega. A partir dali, utilizou a oportunidade para treinar os designers da empresa em como trabalhar com o hardware do PlayStation, instigando eles a fazerem cada um personagem para entrar no campeonato. Como resultado, temos uma das franquias mais bem sucedidas dos jogos de luta na história. Tekken foi um dos principais responsáveis pelo sucesso do PlayStation. Já no dia 28 de outubro, dois incríveis e revolucionários jogos fazem 30 anos. E os dois têm
muito sangue espirrando por aí. O primeiro é Samurai Shodown 2, da SNK. O jogo é basicamente uma atualização do primeiro game, que foi um sucesso absoluto, trazendo muito mais conteúdos, personagens, como o então estreante Genjuro, além de refinamentos no gameplay e uma das mecânicas mais usadas e copiadas nos games, o parry. Sim, foi em Samurai Shodown 2 que foi criada essa mecânica, mas poucos ficaram sabendo sobre isso, já que o game ficou limitado às plataformas Neo Geo, que não era um grande sucesso em todo o mundo. Mesmo assim, quem jogou gostou muito do que viu, se tornando o jogo de fliperama de maior sucesso no Japão e recebendo grandes notas em revistas especializadas. Mas enquanto ele fazia muito sucesso no Oriente, no Ocidente quem estava abalando as estruturas era Killer Instinct, que também completa 30 anos esse ano. O game é resultado de um esforço conjunto da Nintendo para divulgar o Nintendo 64 e que acabou saindo pela culatra, já que o desenvolvimento do hardware demorou muito mais do que o esperado, que pelo menos possibilitou o lançamento de Killer Instinct com ótimos gráficos para Super Nintendo, se tornando um enorme sucesso mundial. Mais do que compartilhar o mesmo dia de lançamento com o jogo da SNK, Killer Instinct se inspirou muito em um dos jogos da companhia japonesa, caso Fatal Fury, para então criar o seu sistema de combos tão complicado e avançado. Mas essa é uma história que você vê nesse especial aqui, que nós fizemos no canal contando a história completa de desenvolvimento de Killer Instinct. Eu espero que valha um like. Sabe quem também está fazendo 30 anos de história em 2024? O maior craque de todos, Alejo. Sim, sabe por quê? Em 11 de novembro, uma das franquias mais queridas do Super Nintendo foi lançada. International Superstar Soccer foi lançado no embalo da Copa do Mundo de 94, que aconteceu nos Estados Unidos. Na verdade, o game tinha muitas limitações, não só no seu desenvolvimento, com diversos bugs, mas também na escolha de jogadores, já que por não ter os direitos de imagem dos futebolistas, tiveram que inventar um monte de coisas. Mas engana-se quem pensa que essa franquia foi o começo da franquia Wing Eleven e Pro Evolution Soccer. Na verdade, existiam duas equipes competindo dentro da Konami, e elas faziam jogos de futebol ao mesmo tempo, chegando até ter um momento em que estavam sendo produzidas ao mesmo tempo, mas com propostas e plataformas diferentes. Entretanto, essa equipe que estava no Super Nintendo acabou sendo bastante conhecida por seus trabalhos. Um exemplo é que o compositor de International Superstar Soccer é o mesmo que fez as músicas icônicas de games como Tartarugas Ninja, Turtles in Time. A franquia teve diversos lançamentos para várias plataformas diferentes, durando até 2003. Mas antes de citarmos os dois últimos e grandes lançamentos que moram no coração de muita gente, nós temos que falar das menções honrosas. Então, enquanto você deixa o like aí e se inscreve no canal, eu vou te avisando que entre os jogos que foram lançados em 1994 e que estão fazendo 30 anos agora, tem os clássicos Sonic 3 e Sonic Knuckles, a franquia XCOM, a franquia Need for Speed, Doom 2, Mega Man X2, Streets of Rage 3, Earthbound, Earthworming, Art of Fighting 2, Breath of Fire 2, Castlevania Bloodlines, Aladdin, Final Fantasy VI, a franquia Warcraft, o revolucionário Virtua Fighter 2 e os clássicos Wild Guns, Windjammers e muito mais. A lista é muito grande mesmo. Eu espero que você esteja gostando dela, pra você ver o quanto que o ano de 1994 foi incrível. Mas sabe quem também está fazendo 30 anos agora? Esse jogo aquece o coração de muitos jogadores. A franquia Donkey Kong Country está completando 30 anos em 2024, já que foi lançado em 18 de novembro de 1994. E é estranho pensar que a Rare lançou em um espaço de apenas 3 semanas esse jogo e Killer Instinct. Embora seja um jogo basicamente novo e bonito até hoje, na verdade era uma espécie de remake da franquia Donkey Kong de arcade de 1991, criada pela lenda Shigeru Miyamoto, que também criou o Mario, que foi a principal inspiração para criar Donkey Kong Country. Mais do que carinho, a Rare colocou quase sangue e suor no desenvolvimento, já que trabalhou com uma equipe de 20 pessoas no total, 7 dias por semana, de 12 a 16 horas por dia, durante 18 meses. Naquela época, a Nintendo precisava disso para disputar com a Sega. Não, a pressão era grande. Na verdade, a Nintendo não estava muito segura sobre o projeto, já que pela primeira vez a franquia Donkey Kong não estava nas mãos do seu criador, e sim com uma empresa ocidental. Então ela ficava em cima, mas toda a desconfiança foi embora ao ver os gráficos.
gráficos, que resumidamente utilizavam uma técnica muito inteligente. Ao invés de fazer os sprites comuns como conhecemos, a Rare criava grandes imagens em supercomputadores, feitos completamente em 3D, e tiravam uma espécie de foto de cada quadro de animação. Assim eles tinham um jogo 2D, mas com gráfico e visual ultra moderno e bonito em 3D, meio que salvando o Super Nintendo, que era visto como ultrapassado na época, devido aos consoles e fliperamas 3D que estavam fazendo muito sucesso. E encerrando com uma das franquias mais queridas e importantes dos fãs de jogos de luta. Em dezembro de 1994 foi lançado X-Men Children of the Atom, ou seja, há 30 anos era iniciada a saga Marvel vs Capcom. Evoluiu para a série Versus e teve várias franquias e empresas como convidadas dessa festa maravilhosa dos jogos de luta. X-Men Children of the Atom começou como uma parceria entre a Capcom e a Marvel, essa última que não via bem das pernas. Então, colocou em contrato com a Capcom que deveria ter ali um personagem de Street Fighter para garantir o sucesso e chamar público pro game. Mas a Capcom não tava nem aí, colocou Akuma, que tinha acabado de ser lançado, para divulgar Super Street Fighter 2 Turbo. Só que Akuma é secreto, então não ajudava muito a Marvel, só a Capcom. O game também contou com um novo estilo de pintura de sprites da Capcom. Começou lá em Darkstalkers, como falamos. Já o gameplay, com muita velocidade e combos grandes, foi inspirado no sucesso dos jogos piratas de Street Fighter 2, o chamado Street Fighter de rodoviária. Por fim, para fazer o marketing, a Capcom contratou os dubladores do desenho que fazia sucesso na época, The X-Men, a série animada, aquele que tinha jubileu e tudo mais. E eles deram vozes aos personagens. E essa receita de sucesso resultou no fliperama de maior sucesso da América do Norte na época e abriu as portas para uma das franquias mais queridas de toda a Capcom que muita gente quer que volte. Será que um dia a Capcom vai lançar um novo Marvel vs Capcom? Ou talvez outro jogo da série Versus? Qual que você queria? Diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você gosta de curiosidades. Nós sempre trazemos aqui várias coisas do tipo que você pode gostar. E se já é inscrito, considere se tornar um membro do canal, como esses lindos que estão aparecendo aqui. Com apenas R$5 você faz a diferença. Pense nisso. E se você gosta de lista, tem essa aqui cheia de curiosidades sobre as musas dos jogos de luta. A história da Maia de explodir cabeças. Mas se você já viu, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. Experimenta, vai que gosta. E muito obrigado a você por assistir. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!